Boa noite. Nós vamos bater um papo com vocês sobre física quântica. Você veja bem, se você está pensando em que a física quântica é difícil, ou que eu não vou compreender, ou qualquer coisa desse jeito, esqueça esse assunto. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com vocês da forma mais simples possível. Eu não vou trabalhar com vocês a parte das equações matemáticas da física quântica. Um outro detalhe também importantíssimo que você tem que ter em mente é o seguinte: quando você entrar em alguma coisa que você for fazer, você entre 100% antenado. Eu agora aqui com vocês, eu tenho um grande objetivo ao falar para vocês. O meu objetivo é mudar a tua ideia de que a física quântica é difícil. Mas para isso, eu dependo fundamentalmente de você. Eu dependo que você venha junto comigo, que você me acompanhe nas ideias que nós vamos trocar aqui a respeito da física quântica. Posso contar com você? Então vamos lá. Nós vamos começar esse nosso bate-papo com a seguinte ideia. Afinal de contas, o que é física quântica? Um detalhezinho antes. Quando você tiver alguma dúvida, qualquer dúvida que você possa vir a ter, você vá até o chat, tanto do YouTube quanto do Facebook, coloque lá a tua dúvida, que daí eu vou responder para você. É evidente, eu sou um ser humano, é evidente que muitas coisas talvez eu não venha conseguir responder. Se por acaso isso acontecer, você pode ter certeza absoluta. Eu vou chegar para você e vou dizer, isto eu não sei responder. Mas você pode procurar em tal lugar, ok? Um outro detalhe também bastante importante é que na descrição do vídeo você vai encontrar um link para que você possa baixar o nosso e-book, que é um materialzinho para que você tenha uma ideia melhor, que você possa ler alguma coisa sobre a física quântica. E, por fim, nessa apresentação, que eu preciso muito de você, é o seguinte: não existe o que você faça na Terra sem que você desperte a curiosidade. Então, além de mudar a tua ideia a respeito da física quântica, eu também quero mudar essa ideia em relação à sua curiosidade. Eu quero despertar a tua curiosidade para a física quântica. A partir de agora, nós vamos colocar para vocês alguns slides, algumas coisas a respeito da física quântica. Ok? Muito bem. Então, você deve estar aí pensando o seguinte: afinal de contas, o que vem realmente a ser física quântica? Olha, a física quântica é um estudo que ela não inicia simplesmente num piscar de olhos. O estudo da física quântica, ele depende de toda uma evolução. Para que o homem chegasse a desenvolver as ideias da física quântica, nós tivemos que passar mais ou menos uns 600 mil anos, até que nós chegamos a essa ideia da física quântica. Tá legal? Então, a ideia desenvolvida de forma lenta, porém, de uma forma em que o raciocínio lógico ele passa a funcionar perfeitamente bem. A física quântica começa seu estudo quando o homem começa a desconfiar da natureza da luz. Afinal de contas, o que é a luz? A luz, ela é uma partícula. O que é a luz? Isaac Newton dizia que a luz nada mais é do que um conjunto de partículas. Também não explicou muito bem o porquê que ele falava isso. Porém, um cientista chamado Young, ele faz uma experiência, que é a experiência da dupla fenda, e na experiência da dupla fenda, ele consegue idealizar o que é que vem a ser a luz. A luz, para Young,
é, na realidade, uma onda eletromagnética. Com o estudo da onda eletromagnética, é que nós começamos a estudar a física quântica. Então, a física quântica, ela passa a fazer parte de um princípio que é o seguinte. Então, o bate-papo sobre a física quântica, o que é a física quântica, nós vamos ter que, quando nós nos deparamos com a natureza da luz, nós vamos nos deparar com a escala atômica e subatômica. Essa escala atômica e subatômica, ela não responde direito aos princípios da física normal, ou seja, da física clássica. Se você tem, por exemplo, um automóvel, você vê ele andar por uma determinada distância. Após essa distância, você mede o tempo que ele percorreu, você faz o espaço sobre o tempo, você tem a velocidade. Isso é determinado. Isso são as leis de Newton, as leis do movimento. Porém, quando nós falamos da escala atômica, essas leis elas não são válidas. Ora, se elas não são válidas, como é que nós poderíamos estudar esse mundo do imensamente pequeno? Para estudar o mundo do imensamente pequeno, nós vamos ter algumas leis diferenciadas. Essas leis diferenciadas vão fazer parte do que nós vamos chamar de física quântica. Então, física quântica pode ser definida, ou também mecânica quântica, ela pode ser definida como a mecânica ou a física que estuda os movimentos, os fenômenos do mundo atômico e subatômico. Então, um fóton é estudado dentro da física quântica. Porém, aqui surge um detalhe muito importante. O detalhe importante daqui é que no mundo macroscópico, nós dificilmente vamos ter o estudo da física quântica. Então, no nosso mundo, no que você é, no que eu sou, no movimento dos carros, etc., dificilmente nós vamos estudar a física quântica. Porém, nós não podemos esquecer uma coisa que é fundamental. É o imensamente grande e o imensamente pequeno. Você imagine o seguinte: imagine que você possa pegar uma espaçonave e sair da Terra, ir até a Lua. E lá da Lua você poder ver quem está aqui na Terra. Você veria os seres humanos, por exemplo, com pequenas partículas. Se a tua espaçonave, além de ir à Lua, fosse a Saturno, você olharia de Saturno para a Terra e a Terra seria apenas um pontinho azul. Se você estivesse em Plutão, você nem sequer veria a Terra. Ora, o que eu estou tentando falar sobre isso? Eu estou tentando dizer que na escala universal, nós somos subpartículas. Portanto, nós fazemos parte dessa mecânica, dessa física, que é chamada de física quântica. Então, a física quântica, que ela estuda os átomos, as partículas atômicas e subatômicas, ela também pode estudar a gente, também pode estudar o ser humano. Por quê? Porque o nosso organismo, numa distância muito longa, também vai ser uma subpartícula. E o melhor de tudo, nós somos constituídos por átomos, por moléculas, por subpartículas atômicas. Então, é por isso que a física quântica ela pode realmente estar adaptada ao nosso universo. Sabendo o que é física quântica, você poderia me perguntar, mas e aonde a física quântica é utilizada? Olha, a física quântica é utilizada em diversos tipos de sistemas. Por exemplo, quando você está no teu celular com a tela com o toque na tela, você está desenvolvendo física quântica. A tua televisão de LED é física quântica. Os microprocessadores
que nós utilizamos hoje cada vez mais, a miniaturização dos sistemas, tudo isso faz parte da física quântica. Quando você vai no mercado e você passa as compras que você faz por aquele leitor óptico, isso também é física quântica. A internet mundial hoje funciona à base de física quântica. O raio laser é física quântica. As luzes de LED é física quântica. E aí afora. Então, nós poderíamos falar para vocês que a física quântica ela está em toda parte do nosso mundo. Nós estamos cercados da utilização da física quântica. Então, sabemos o que a física quântica é, sabemos onde ela é utilizada. Mas, e afinal de contas, como é que a física quântica interfere na nossa realidade? Será que ela interfere mesmo na nossa realidade? Aqui, gente, nós temos que conversar sobre um cientista, sobre um filósofo chamado de George Berkeley. George Berkeley, ele criava o mundo sobre a sua realidade. Para Berkeley, nós vamos ter que ser é ser percebido e perceber. Ora, se ser é ser percebido e perceber, para George Berkeley, a realidade ela não existe propriamente dita. Por quê? Porque cada um de nós vai fazer uma realidade. Cada um de nós vai fazer um recorte da realidade. Para você ter uma ideia da importância que isso tem, você imagine o seguinte: você imagine que num determinado instante você e seu companheiro ou a sua companheira estão se olhando. Nesse exato instante, o mundo, o recorte do mundo para você é ele. E o recorte do mundo para ele é você. Então, você observe que quando você vê as coisas do mundo, você não vê as coisas do mundo nas coisas do mundo. Você vê as coisas do mundo em você. E se você vê as coisas do mundo em você, é você que dá uma interpretação própria das coisas do mundo. Olha, gente, Berkeley, ele lança a base filosófica da física quântica. Todos os mecanismos da física quântica, toda a realidade da física quântica, ela é feita através desse filósofo, George Berkeley. Nós poderíamos fazer uma live inteira sobre George Berkeley e vocês iriam ficar cheios de perguntas a respeito dele. Então, George Berkeley, ele desenvolve isso no século XVI, século XVII, a ideia de que a realidade só existe porque você a percebe. Se você não percebesse a realidade, essa realidade não existia. Daí surgem algumas dúvidas, algumas coisas que, inclusive, incomodaram muito a um cientista chamado de Albert Einstein. Uma das coisas, por exemplo, nesse exato instante, vamos supor que você esteja na sua casa, você está me vendo aí na tua casa, ou numa sala de aula, em algum lugar. O que te garante que o resto do mundo realmente existe? Essa pergunta, essa dúvida, é que levou Werner Heisenberg a criar o princípio da incerteza ou o princípio da indeterminação. Então, as bases da física quântica, elas estão voltadas exatamente em George Berkeley. Não foi o único filósofo que idealizou as bases da física quântica, mas ele influenciou demais a física quântica conforme nós conhecemos hoje em dia. É interessante você pensar nesse exemplo que está aí na tua tela, que o mundo, na realidade, você faz recortes do mundo. E aqui eu vou deixar uma dúvida para você que você pense, para que você
realmente reflita. Se você faz recortes do mundo em determinados instantes, o que te garante que o recorte do mundo que você está vendo é o mesmo recorte do mundo que a pessoa que está do teu lado também está vendo? O que te garante que esses recortes do mundo são assim? Então, é muito interessante nós estudarmos George Berkeley, nós sabermos o que George Berkeley falava, ok? Muito legal isso daí. Continuando com isso daí, nós entramos numa das partes da física quântica que ela é, assim, bem interessante. É a parte do poder do pensamento. É dito, inclusive, que na física quântica você interfere nos fenômenos através do teu pensamento. Veja bem, gente, nós realmente, quando nós estamos medindo um fenômeno qualquer, nós interferimos nesse fenômeno. Nós fazemos a mensuração do fenômeno. E ao mensurar o fenômeno, em teoria, nós o modificamos. Porém, existe uma coisa fundamental. Não foi o meu pensamento que modificou o fenômeno. O que modificou o fenômeno foi a minha mensuração, foi a minha medida. A medida é que interferiu no fenômeno, e não o meu pensamento propriamente dito. É evidente que, quando nós falamos em termos do poder do pensamento, nós podemos entrar numa dinâmica, numa modificação muito grande. Você veja, no mundo da física quântica, os fótons, elétrons e outras partículas sofrem a influência das medições, porém elas não sofrem com a influência do observador. Existe uma discussão em termos científicos sobre essa influência, que o observador interfere no fenômeno. A psicologia toma muito cuidado com isso, porque é evidente que se você tem duas pessoas que estão partilhando uma existência, uma dor existencial, e de repente surge uma terceira pessoa e essa terceira pessoa observa, é claro que o observador vai interferir no fenômeno. Então, quando nós observamos fenômenos dentro da física quântica, realmente nós interferimos na medida do fenômeno, mas não é o poder do nosso pensamento que faz essa interferência. O que faz essa interferência é, na realidade, a sua medida. Com isso daí, com o poder do pensamento sendo visto, você poderia me perguntar o seguinte: mas escute, Jackson, e não existe realmente uma forma do meu pensamento ele estar atrelado a algum sistema de crenças e esse sistema de crenças modificar um fenômeno? Bom, veja bem, quando a gente trabalha com um sistema de crenças, nós podemos ter a ideia de que realmente os fenômenos podem sofrer uma interferência. Existe até uma teoria hindu que lhe fala do pensamento forma, aonde você dá forma ao teu pensamento. E ao dar forma ao teu pensamento, as coisas passam a existirem, passam a serem colocadas no mundo como você as quer, como você imaginou as coisas. Agora veja, novamente, o poder do pensamento humano ele vai muito além daquilo que que a nossa vã filosofia possa imaginar. Nós não podemos esquecer que o homem trabalha com apenas 3% da sua capacidade mental. Algumas pessoas chegam a trabalhar no máximo com 10%. 90% da nossa capacidade cerebral, ela não é trabalhada. Se ela não é trabalhada, fica difícil chegar para você e afirmar: olha, o poder do pensamento não interfere.
eu vou muito mais no famoso ditado: eu não creio nas bruxas, mas que elas existem. Aí você poderia me perguntar, em diversos sistemas, dentro do que a gente lê na internet, no Google, em diversos lugares, diz que o universo conspira ao meu favor. Veja bem, será que o universo realmente conspira ao nosso favor? Aí nós vamos trabalhar um negócio muito interessante. Veja, para que o universo conspire ao nosso favor, nós temos que ter algumas condições. E essas condições podem não interferirem ao nosso favor. Quando, inclusive no curso que o Instituto está fornecendo, nós estudamos bem a evolução do universo. Mas quando surgiu o Big Bang, a grande explosão, com ele surgiu uma grandeza fundamental. Essa grandeza fundamental foi chamada de entropia. O que a entropia tem a ver conosco? A entropia, ela é uma grandeza física na qual ela mede a desorganização dos sistemas. Quanto mais desorganizado for um sistema, maior será a sua entropia. No início do nosso universo, quando o universo estava começando, lá naquela partezinha branca do nosso desenho, tudo era muito organizado. E essa organização fazia com que a entropia fosse pequena, porém uma temperatura gigantesca. E ao redor de tudo era frio. Ora, se era frio, dentro das teorias nós temos que o calor sai de um corpo mais quente para um corpo mais frio. E esse calor, como saiu de uma maneira gigantesca, esse calor ele acaba fazendo uma grande explosão. E essa grande explosão vai rumando pelo universo, e esse caminhar pelo universo vai fazendo com que a entropia do universo aumente. E é uma tendência que nós temos no universo, da entropia do universo aumentar. Então, dentro do sistema científico, existe a discussão a respeito desse aumento da entropia. Por exemplo, se você tiver dois sólidos e coloca esses dois sólidos para reagirem, dificilmente vai ocorrer uma reação química. Agora, se você coloca dois gases para reagirem, esses dois gases eles reagem imediatamente. E o porquê que isso ocorre? Porque o gás está em total desorganização e o sólido está em total organização. Sistemas organizados, eles não reagem. Sistemas desorganizados, eles reagem. Então, aonde nós temos uma grande entropia, nós vamos ter a possibilidade, a probabilidade da ocorrência de fenômenos. Então, os fenômenos eles vão ocorrer em função da entropia. É pela entropia que, inclusive, nós temos um estudo bem interessante para o ser humano. Imagine o início da vida de um ser humano. No início da vida de um ser humano, os espermatozoides, numa confusão total, numa desorganização total, eles competem para fecundar um óvulo. Ao fecundar esse óvulo, a desorganização começa a desaparecer. O que antes eram duas células isoladas, o espermatozoide e o óvulo, agora passam a ser duas células únicas, formando 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. E as células vão se reproduzindo, as células vão se organizando. E essa organização vai diminuindo a entropia, até o ponto que chega 9 meses depois, nasce um ser humano. Esse ser humano continua a se organizar. E ao continuar a se organizar, ele vai atingir o máximo de sua organização
e depois entra em declínio. Juntamente com o declínio do ser humano, os sistemas que antes estavam organizados começam a se desorganizar. E a velhice, ela passa a ser um sistema natural, por quê? Porque ela está a favor da lei da entropia. Então, ela começa a desorganizar o sistema até que chega a morte. A morte, ela desorganiza todo o sistema e o que eram células, o que eram organismos, tudo isso daí vai se decompor, vai virar átomos totalmente desorganizados. Essa desorganização é a desorganização máxima dentro da entropia para o ser humano. Então, voltando à pergunta inicial, eu poderia te dizer que, se você pensar em termos de entropia, o universo não conspira ao teu favor. Por quê? Porque se conspirasse ao teu favor, você não iria envelhecer, você não iria se desorganizar, você não iria morrer. Então, pela lei da entropia, realmente o universo não conspira ao teu favor. Porém, existe um detalhe que é fundamental. É o detalhe da tua crença, da tua fé. E se falar em crença e fé, o ser humano guarda muitas surpresas. A fé do ser humano, muitas vezes, ela vai além do possível e do imaginável. Nesse caso, se você considerar o teu mundo interno como um universo e a tua fé como a energia que une esse universo, nesse caso, eu tenho que afirmar, realmente o universo conspira ao teu favor. Então, nós temos que a lei da entropia no universo físico, no imensamente grande, nos sistemas macroscópicos, o universo realmente não conspira ao teu favor. Porém, dentro de você, dentro da tua fé, dentro do que você conhece de você mesmo, aí sim, aí o universo conspira totalmente ao teu favor. Dentro dessa ideia do universo conspirar ao teu favor, nós vamos trabalhar agora com vocês um detalhe muito importante. Nós vamos trabalhar o fato da energia. Você veja, nesse exato instante, você está me enxergando, você está me ouvindo, graças à energia. Você come para você repor quantidades de energia. Mas, afinal de contas, o que vem a ser energia? O que é energia luminosa? O que é energia sonora? O que é energia propriamente dita? Não existe propriamente dito uma definição do que vem a ser energia. O que existe é que nós sabemos que a energia é algo que provoca um movimento. Então, por exemplo, dentro de um automóvel, quando o combustível que possui energia química transforma essa energia química em energia potencial, essa energia potencial é energia cinética, o automóvel começa a se mover. Então, o automóvel se move por quê? Porque ele possui uma certa quantidade de energia. Então, não existe a definição propriamente de energia. E a energia, ela se manifesta em diversas formas. Como eu acabei de falar para vocês, pode ser a energia de movimento, que nós vamos chamar de energia cinética. Pode ser a energia potencial, a energia que existe em potência. Quando você está parado, pensando, você possui energia potencial. Pode ser energia elétrica, pode ser energia sonora, pode ser energia luminosa, e aí afora. São vários, gigantescas as quantidades e as formas da energia se manifestar. A energia ela é fundamentalmente estudada dentro da física quântica.
É através da energia que nós temos os padrões da física quântica. Um detalhe que é fundamental você saber sobre a energia. A energia do universo, ela é constante. Ela não muda, ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída. A única coisa que pode acontecer com a energia é a sua transformação. Então, nós temos no nosso universo uma energia constante que não é criada, que não é destruída. Ela é apenas, única e exclusivamente, transformada. Isso é fundamental para que a gente saiba algumas coisas que nós vamos trabalhar dentro da física quântica. Quando Niels Bohr descreve as emissões de luz, as emissões de fóton através do espectro luminoso das raias luminosas, ele esbarrou num dos maiores problemas da física quântica, que é a transformação de energia, é a transformação do elétron em termos da emissão de luz. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Os pequenos pacotes de energia que formavam essa luz, segundo Max Planck, os quantas, é que vão dar origem a toda a parte da física quântica e da mecânica quântica. Então, você observa que, na realidade, a mecânica quântica não foi criada para estudar átomos ou moléculas. A mecânica quântica foi estudada para estudar os fenômenos provocados pelos átomos ou moléculas, ou pelos elétrons, ou pelos fótons. É bem diferente a ideia. E a mecânica quântica, a física quântica que surge dessa ideia de transformação, ela vem para quebrar um paradigma. O que vem a ser isso? É uma forma de pensar. Nós, antes da física quântica, nós pensávamos de uma maneira. Depois do advento da física quântica, nós passamos a pensar de forma diferenciada. Antes, nós pensávamos de uma forma onde tudo era provado através de fórmulas matemáticas. Tudo era determinado, tudo era determinístico. Depois da física quântica, tudo virou probabilístico, virou uma probabilidade e não mais alguma coisa exata. Falando em energia ainda, eu quero falar para vocês sobre as trocas de energia. É importante você perceber que desde a origem do universo, desde o Big Bang, há uma troca constante de energia. A energia flui, ela passa de um sistema que possui mais energia para um sistema que possui menos energia. Então, quando você, por exemplo, acende o fogo e você aproxima a tua mão desse fogo, você sente o calor. Esse calor é uma transmissão de energia, da onde tem mais energia para onde tem menos energia. Os sistemas, eles trocam energia até que exista um equilíbrio nas suas quantidades de energia. E aqui eu chamo a atenção de vocês para um negócio bem interessante a respeito da energia. Veja, quando eu falo em calor, certo? O estudo das trocas de calor, ele é chamado de termodinâmica. Então, as trocas de calor são estudadas na termodinâmica. Por sua vez, quando eu falo em troca de energia, isso é estudado na calorimetria. Então, calorimetria é a parte da física que estuda as trocas de energia. A forma pela qual você muda uma energia na outra. Quando você troca calor, isso é termodinâmica. O estudo, então, da termodinâmica, ele se faz através da troca de calor. Muito bem. Os fenômenos de troca de energia, eles podem explicar a expansão do universo, do Big Bang.
existia grande quantidade de energia num lugar e pouquíssima quantidade de energia no outro lugar. Explodiu, essa quantidade de energia migra, a troca de energia. Como também ele pode explicar o fato da imposição de mãos. Muitas vezes você está com dor de cabeça ou alguma coisa, você faz a imposição de mãos e essa imposição de mãos, ela retira a energia. Aqui tem energia em excesso, na imposição de mãos, a tua mão tem pouca energia, você retira a energia. E assim sucessivamente. Então, existem diversas aplicações de como você pode fazer as trocas de energia. E aqui surge um detalhe muito importante que eu quero chamar a tua atenção. Não existe, portanto, dentro da física, uma energia que é positiva ou uma energia que é negativa. Ninguém viu o fóton para dizer, esse fóton é positivo, esse fóton é negativo. Não existe isso. O que existe, na realidade, é a forma pela qual a energia flui de um sistema de mais energia para um sistema de menos energia. Portanto, você imagine eu chegar para vocês, como eu fiz muitas vezes em sala de aula, e disse, o elétron é negativo. Quem de vocês já viu um elétron para saber se nele tem uma carga negativa? Ou quem já viu um próton para saber se nele tem uma carga positiva? É evidente que existem determinadas experiências nas quais você faz experiências com partículas e essas partículas se desviam para polos. Nós é que convencemos, nós é que fizemos uma convenção e colocamos um polo positivo e um polo negativo. As partículas que eram desviadas pela nossa convenção para o polo positivo, nós a chamamos de partículas negativas. Mas o negativo e o positivo nas partículas atômicas e subatômicas, ele na realidade não existe. Porém, cá entre nós ia ficar bastante difícil o mundo se nós não tivéssemos feito essa convenção. Então, essa convenção veio para facilitar as coisas no mundo. Portanto, você perceba que quando nós falamos em termos de energia, nós vamos ter a ideia de que a energia somente pode ser transformada. Então, nós podemos transformar as nossas quantidades de energia. E aí, nós vamos ter uma paráfrase do grande Jean-Paul Sartre. Sartre nos dizia o seguinte, que não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você faz com o que o mundo fez de você. Aqui eu posso dizer o seguinte para você, não importa o tipo de energia que o mundo te impõe, o que importa é o que você vai fazer na transformação com a energia que o mundo te impõe. Então não interessa se alguém tem mal olhado ou não tem mal olhado, se alguém pensa positivo, se alguém... Cara, isso tudo não interessa. O que interessa é o que você faz com o pensamento que você tem. Como é que você trabalha o teu pensamento? O que é que você vai fazer com as tuas crenças? Quais são os objetivos que você vai tentar atingir? Isso é o que interessa. Isso é a parte da energia que realmente nos interessa. Dentro da energia, nós vamos ter um negócio muito interessante dentro da física quântica, chamado de multiversos. O que vem a ser um multiverso? Veja bem, a teoria do multiverso é uma das consequências mais fantásticas da física quântica. Quando uma partícula, você olha, por exemplo, você olha para um elétron, você está estudando o elétron. Quando esse elétron, você estuda o elétron como uma partícula. Porém, quando ele passa por uma fenda, ele passa a ser uma onda. A hora que você observa direitinho esse elétron, ele passa a ser uma partícula-onda, ou uma onda-partícula, ou tudo isso junto ao mesmo tempo. E, afinal de contas, o que vem a ser isso?
O elétron existe na forma de partícula, na forma de onda partícula ou de partícula-onda. O elétron existe em todas as formas. E a isso criou-se a probabilidade de nós termos um multi-universo. Um universo onde todas as possibilidades sejam viáveis. O que faz um universo, o que faz um elétron, por exemplo, ser uma partícula, é o colapso da sua função de onda. A função de onda é o que define o lugar de uma partícula ou de alguma coisa dentro do mundo quântico. Então, o nosso universo, tudo isso que você vê ao teu redor, eu, você, a tua mesa, o teu computador, a comida que você está comendo, a luz, tudo que você vê nesse universo, ele depende de uma equação chamada de função de onda. Essa função de onda, ela produz a máxima probabilidade de algum fenômeno ocorrer. Quando todos os fatores dessa equação de onda entram em colapso, veja, não é zerar a função de onda, é entrar em colapso, essa função de onda aponta para um fenômeno característico. Por exemplo, nesse exato instante que você está me vendo aqui, todas as funções quânticas, elas entram em colapso e apontam para um resultado. Qual é o resultado? O resultado de você estar me vendo aqui. Não significa dizer com isso que se um fator apenas modifique-se, que o fenômeno como um todo também possa ser modificado. Nesse caso, nós podemos dizer que os multi-universos, todos os universos de todas as funções de onda, eles existem. Aí você poderia me perguntar, mas Jackson, pare, existem aonde? Onde é que existem esses multi-universos? Os multi-universos existem em todos os lugares e em lugar nenhum. Tudo vai depender do quê? Tudo vai depender do colapso da função de onda. Esse colapso da função de onda, ele pode existir em função de alguns parâmetros. E foi exatamente isso que incomodou demais a Albert Einstein. Para Albert Einstein, ele chegava e ele falava: Deus não joga dados com o universo. Por quê? Porque os dados é probabilidade. Para Albert Einstein, o mundo era determinístico, ele era determinado. O movimento dos planetas, eu estar falando com você, tudo isso era determinado. Isso segundo para a ideia de Albert Einstein. Para Niels Bohr, tudo era uma probabilidade. Para Erwin Schrödinger, tudo era uma probabilidade. E aí, Niels Bohr, através das cartas que ele trocava com Albert Einstein, ele chegava para Albert Einstein e falava: Albert, por favor, não dê ordens a Deus. Deixe Deus usar a probabilidade. É muito bonito essa parte da física quântica. É uma coisa assim que a gente se põe muito a pensar. Mas como é que seriam esses multi-universos? Esses multi-universos em função dos seus parâmetros, que iriam definir o colapso das funções quânticas, se eles mudassem um pouquinho, e nós teríamos universos que eles têm que manter a quantidade de energia, porque a energia ela é constante. E para manter a quantidade de energia, eles iriam modificar pouca coisa. Então, nós poderíamos ter um multiverso onde, se há verdade no nosso universo, nesse multiverso, essa verdade poderia ser uma mentira. Se você se desloca, por exemplo, para a direita nesse multiverso, aqui você estaria se deslocando para a esquerda. Se você joga um objeto para cima e depois ele cai, nesse multiverso ele primeiro cai, depois ele vai para cima. E assim sucessivamente. E nesse multiverso você
você seria uma inúmera possibilidade. E aí você vai me perguntar, mas Jackson, se isso realmente é assim, se existe um colapso da função quântica, e esse colapso da função quântica nos leva à formação do nosso universo, como é que vai funcionar o tempo em função dessa mecânica quântica? Como é que o tempo funciona dentro das partículas e subpartículas atômicas? Na teoria dos multiversos, do colapso das funções quânticas, do que vem a produzir esse colapso da função quântica, os resultados dele em função do tempo são fantásticos. E nós vamos ter, nesse caso, algo chamado de o tempo quântico. O que vem a ser o tempo quântico? Você já se imaginou o que é que existe entre o tic e o tac de um relógio a cordas? Aquele tic-tac, tic-tac. O que existe entre o tic e o tac? Para você entender o que existe entre o tic e o tac, você imagine aí uma ampulheta de areia, aquela que mede o tempo, aqueles curtos espaços de tempo. Nessa ampulheta, a parte de cima, a parte que ainda a areia não escoou, essa parte de cima nós vamos chamar de futuro, porque a areia ainda não escoou. A parte de baixo, que é a parte que recebe a areia, evidentemente que ela vai ser chamada de passado. Por quê? Porque ela já pega a areia que escoou da parte de cima, do futuro. Então, a parte de cima é o futuro, a parte de baixo é o passado. Você poderia me perguntar, e o presente? O presente é exatamente a união entre os dois bulbos. Então, aquele caninho que tem por onde a areia passa, aquilo dali seria o presente. Você imagine agora que, através de um poder mágico, de uma forma totalmente aleatória de poder, você possa congelar um grão de areia. Um pequeno grão de areia você vai congelar. E esse pequeno grão de areia não vai mais permitir que a areia do futuro escoe para a areia do passado. E que a areia do passado não forme mais, o passado não receba mais essa areia. Esse grãozinho de areia que você isolou é o que nós vamos chamar de tempo quântico. O tempo quântico é a menor unidade de tempo que existe para que alguma coisa possa ter uma função, possa ter uma equação, possa ter uma função de onda. O primeiro tempo quântico que existiu foi lá no Big Bang. Foi 1/trionésimo de bilionésimo de segundo, onde as cordas que formavam de energia, elas passaram a formar as primeiras emanações da matéria. Então, esse tempo quântico é o que nós vamos estudar a partir de agora, é o que nós vamos conversar rapidamente com vocês a partir de agora. No tempo quântico, esse fragmento de tempo que você paralisou, ele passa muitas vezes a ser tão insignificante, mas tão insignificante que você nem percebe que ele está ali. Você olhando para uma ampulheta, você vê a areia sair de cima e para baixo, mas você não vê a areia passar pelo bulbo. E quando você não vê, é porque você não percebe o presente. No nosso mundo hoje, nós vivemos um mundo de uma velocidade tão intensa, mas tão intensa, que muitas vezes nós esquecemos que existe o presente. Ou nós escapamos para o passado, através da nossa nostalgia, ou nós escapamos para o futuro, através dos nossos sonhos. Então, dentro disso daí, nós criamos alguma coisa
onde dificilmente a gente vive o presente. Mas o presente é a única coisa que você tem. E diga-se de passagem que sobre isso está aí outro assunto que dá mais uma live. Nós conversarmos a respeito dos problemas do deslocamento do tempo. Ou você desloca-se para o passado, ou você se desloca para o futuro. E no presente, o que acontece? Mas isso é papo para uma outra conversa. A física quântica, ela não possui um cabimento real de nós falarmos a respeito do tempo. Por que não possui? Porque as partículas atômicas, subatômicas, o fóton, por exemplo, ele não sofre a ação do tempo. Um fóton sempre foi e sempre vai ser um fóton. O elétron sempre foi e sempre vai ser elétron. Então, ele não sofre com a ação do tempo, como nós sofremos, por exemplo. Nós envelhecemos dentro da lei da entropia. Aí você poderia me perguntar, mas escute, Jackson, então quer dizer que para um fóton, para um elétron, para um próton, não existe a lei da entropia? Não é isso que eu estou dizendo. Na realidade, ela existe. Porém, como esses sistemas eles são desorganizados o suficiente para que a gente não saiba nem sequer o que eles são, a gente não sabe se ele é onda, se ele é partícula, se ele é partícula onda ou onda partícula, nós não sabemos o que ele é. Vai depender da hora que nós olharmos o colapso da função quântica. Aí é que eu vou determinar alguma coisa. Aí é que eu vou organizar. Se eu organizo, aí é diminuir a entropia. Então, a entropia existe para essas partículas. Porém, o tempo passa a não ter um significado. E, fundamentalmente, existem outras subpartículas atômicas onde o tempo flui diferente do nosso. Existe uma subpartícula atômica chamada de positron, onde ela nasce velha e ela morre jovem. Então, é exatamente o inverso de nós. Nós nascemos jovens e morremos velhos. Para essa partícula, ela nasce velha e morre jovem. Ela decai de uma forma jovem. Mas voltamos ao grão de areia, paralisado lá na ampulheta. E esse grão de areia ele está paralisado entre o futuro, a parte de cima, e o passado, a parte de baixo. Você ter futuro, passado e presente numa linha reta, uma única linha reta, é você não entender o paradigma quebrado pela física quântica. A física quântica ela surge para nos mostrar que no universo, em nós que somos seres, nós somos poeira das estrelas. Portanto, nós fazemos parte desse universo. Em nós mesmos, o que na realidade vai existir é inúmeras possibilidades. E se existem inúmeras possibilidades, o que era passado pode ser presente. O que era passado pode ser futuro. O futuro pode ser passado. Tudo pode acontecer. Nós não temos um sistema em que esse sistema seja colapsado em passado, presente e futuro. As noções que nos dão na nossa escola, e que a linha do tempo, ela tem na parte de trás o passado, tem o presente e tem o futuro, ela não leva em consideração as múltiplas possibilidades. Para que você entenda bem o que eu estou te falando agora, se você estiver olhando um pôr do sol, imagine aquele pôr do sol vermelho, aquela coisa mais linda, você vai estar vendo uma imagem de 8 minutos atrás. Por quê? Porque é o tempo que a luz do sol leva para sair do sol e chegar na Terra. Portanto, a imagem do pôr do sol que você vai estar vendo não é uma imagem de um pôr do sol. A imagem é uma imagem de 8 minutos atrás. É evidente que quanto maior for a distância entre nós e o fenômeno observado,
maior vai ser essa defasagem. Imagine o seguinte, imagine que nós tenhamos uma estrela a 4 anos-luz da Terra. Uma estrela onde a luz dela leva 4 anos para chegar até nós. E que essa estrela exploda exatamente agora. Agora, se essa estrela explodir exatamente agora, nós somente vamos ver a explosão dessa estrela dentro de 4 anos. Então, nós somente vamos ver isso num futuro, daqui a 4 anos. Porém, vamos supor que exatamente agora eu esteja vendo a explosão da estrela. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu estou vendo a explosão de alguma coisa que ocorreu há 4 anos passados. Já ocorreu o fenômeno e eu somente estou percebendo ele agora. Então você observe que o agora, em termos de física quântica, em termos de tempo quântico, ele não possui muito sentido. Porque o que existe mesmo é uma mistura entre diversos agoras, diversos ontem, diversos amanhã. Por isso dos multiversos. É exatamente aí que entram os multiversos. A ficção científica, ela cansa de colocar para nós as viagens no tempo. Mas a possibilidade de uma viagem no tempo só se faz através de viagem para o futuro. Nós não conseguimos energia suficiente para voltar ao passado. Não há como voltar ao passado. Fundamentalmente porque existem diversos parâmetros aí que não permitem essa volta. O futuro, por exemplo, eu posso viajar no futuro. Você imagine, você está assistindo minha aula agora, certo? Você está assistindo essa live, você está achando o assunto interessante, ou você não está gostando, sei lá o que você está pensando. Mas exatamente agora você pode ter diversos futuros. Por exemplo, você pode desligar a TV e ir embora. Segundo, você pode dar um pause e pegar uma água. Terceiro, você pode ficar atentamente fazendo perguntas. Quarto, você pode não fazer perguntas porque você pode pensar que nós vamos rir das tuas perguntas. E assim por diante. Você observou quantos futuros existem a partir de um fenômeno? Vamos supor que você pegue tua caneta e você faça uma pergunta e você coloca a pergunta no chat. Você colapsou a função quântica. Você fez surgir um fenômeno. Esta é uma das maiores coisas que a física quântica fez por nós. Ela mudou a nossa forma de ver presente, passado e futuro. Ela fez com que nós tivéssemos uma outra visão a respeito do universo. E essa outra visão a respeito do universo, nós partimos de um início, e esse início é o Big Bang. No Big Bang, não existia a contagem de tempo. O tempo não existia. O tempo somente passou a existir depois que surge o Big Bang com a lei da entropia. Aí passa a existir o tempo. Do contrário, o tempo não existe no universo. E, dessa maneira, nós temos que os fenômenos ocorridos através da entropia, que é a contagem de tempo, teve início lá no canto desses, todos esses universos, e vai formar o universo que nós temos hoje em dia. Esse nosso universo, ele é formado por causa disso daí, por causa desse colapso das funções quânticas. Ao mesmo tempo que nós somos partículas insignificantes para o universo, nós somos seres humanos totalmente significantes para o planeta Terra e para cada um de nós. Nós temos em nós universos próprios. Nós temos em nós universos singulares. O estudo da física quântica, ele te leva a conhecer esses universos. Ele te leva a conhecer quem você é, onde você está, por que você está aqui.
e para onde você vai. E dentro de tudo isso daí, surge um detalhe importantíssimo. Eu penso, há bem pouco tempo atrás, eu dizia o seguinte, que uma das coisas que você não pode perder no mundo é tempo, porque o tempo você não recupera mais. Você pode perder dinheiro, você pode perder relacionamentos, você pode perder emprego, mas o tempo não recupera-se mais. Eu hoje mudei um pouquinho a minha ideia. Eu acredito que o que você não possa perder hoje, de forma alguma, é o fluxo do tempo. É a tua história. Aí sim, se você perder o fluxo do tempo, daí você não terá mais história. Você não terá mais as conexões que te dizem quem você é, por que você é, de onde você veio e para onde você vai. Esse é o tempo quântico. Eu me estudo e nós podemos passar uma live inteira aqui, falando só sobre o tempo. E isso daí, talvez até aí, a gente venha a fazer num futuro bem próximo. Com isso daí, nós vamos concluir a nossa live de hoje. E na conclusão, eu posso dizer o seguinte para vocês. Já houve um tempo em que tudo era obra dos deuses. Já houve um tempo em que tudo era obra da natureza. Já houve um tempo em que tudo era obra do destino. Já houve um tempo em que tudo foi obra da genética. Hoje, tudo é obra da física quântica. Quando que nós, seres humanos, vamos assumir que tudo está como está por obra nossa? Para vocês, uma boa noite e participem bastante do nosso chat. Até mais.